Eu não gosto de arte. Eu nunca usei, nunca vou usar isso em nada para minha vida. Mas se preocupa com a roupinha que vai vestir, adora jogos eletrônicos, vai ao cinema, lê revistas em quadrinhos, passa meses economizando para ir naquele show ou se descabela implorando para os pais deixar ir naquela apresentação infanto-juvenil de qualidade duvidosa. Quando está apaixonado, para ouvir aquela música de amor profundo, toda lamuriosa, remelenta. Porque ela me deixou com o instalador da TV a cabo e nem instalou para mim o canal dos esportes. E por que ela me deixou? Por que me fez tão mal? Agora eu nem vou poder mais ver futebol. Acha que só vai ser plenamente feliz quando tiver um iPhone, assiste séries e adora sair por aí tirando foto de tudo que vê pela frente. No primeiro vídeo a gente elaborou aqui um raciocínio que pudesse ajudar a gente a entender o que raios é essa história de arte. Hoje eu vou tentar mostrar para vocês para que ela serve. Eu ia começar falando da escrita, mas acabei conversando com um professor de história, amigo meu, e ele acabou levantando uns pontos que eu não pude ignorar. A gente pode dizer que a arte começou lá com o desenvolvimento da capacidade de abstração. Abstrair, criar conceitos mentais, prever, imaginar, criar, trazer do material para o imaterial, elevar do imaterial para o material. Isso motivou o ser humano a começar a rabiscar lá nas paredes das cavernas, o que na minha opinião não deixa de ser uma espécie de escrita. Essa abstração deu poder para a gente começar a materializar os nossos deuses, criar artifícios para controlar a natureza, demonstrar os nossos feitos e as nossas necessidades e planejar o futuro sem esquecer do passado. Nesse ponto, já é evidente que a arte serviu e serve a todos os campos do saber. Afinal, foi através da imaginação, da criação, da dramatização, do questionamento que a gente começou a nossa jornada rumo à sapiência. E estamos na luta ainda, né? Professores, alunos, estudiosos, leigos, entusiastas da área estão sempre dizendo que a arte serve para expressar. Mas o que esse expressar realmente significa? Comunicar? E se for, é só para isso que serve? Desde os primórdios, a arte já serviu ao embelezamento, à estética, a práticas ritualísticas. Além disso, a gente pode e deve observar do ponto de vista artístico, desde a manufatura das primeiras ferramentas feitas pelo homem e até o impacto que isso causou. Facilitação de diversas tarefas, vantagem militar, vantagem no acúmulo de alimentos e com isso a maior garantia de sobrevivência, etc. Até que por uma nova necessidade, justamente causada pelo avanço das artes, a gente teve que organizar melhor a nossa relação com determinadas tarefas. Cálculo, mapeamento, contagem. Mas como fazer isso? Escrevendo. Quando a gente escreve, nós expressamos, demonstramos nossas aflições, nossas angústias, nossos amores, nossos medos. Oh, meu Deus do céu, como eu amo. Oh, meu Deus! Porém, a gente também pode ser bastante técnico. A gente pode usar a escrita como base ou ferramenta para registrar dados de peso, medidas, dados de quantidade, elaborar um calendário de forma mais acessível, manter controle sobre a produção de alimentos, regular e facilitar transações comerciais, e as possibilidades são inúmeras. De outro modo, o que é a escrita senão um conjunto de signos que se transformaram num conjunto de símbolos, dando origem então à linguagem escrita e falada tal qual a gente tem hoje. Então a gente já se liga que expressar é uma característica natural do trabalho de arte. Mas o conteúdo desse trabalho, o poder dele, não se resume a isso. Lembrando do vídeo anterior, a arte depende do contexto, do ponto de vista que as pessoas têm sobre as coisas do mundo, filosofia, os valores, o que é certo, aliás, a noção do que é certo e do que é errado. Ou seja, o que é arte aqui pode não ser em alguma outra parte do mundo, ou pode não ser se a gente avançar no tempo ou voltar no tempo. Mas arte, por definição, não passa de um conjunto de técnicas e habilidades. Para ser mais do que só um conjunto de técnicas e habilidades aplicadas a alguma tarefa, é necessário ter engajamento. Esse engajamento tem muito a ver com o tal do conteúdo do trabalho de arte. A gente vai falar disso um pouquinho mais logo. Primeiramente, nesse ponto, a gente tem que lembrar lá da história da experiência. Disposição por parte de quem faz e disposição por parte de quem vê. Senão a experiência não se completa. O artista é uma pessoa comprometida com mais do que só ela mesma. Esse ser artista, também conhecido como agente do caos, está sempre procurando levantar problemas, propor soluções, fazer perguntas, erguer a crítica, lidar com materiais, embelezar e, principalmente, fazer pensar.
dependendo, é claro, da natureza do trabalho. Isso tudo já responde, creio eu, a uma parcela da pergunta inicial. Mas vamos em frente. Não faz muito tempo que a gente separou a arte da ciência, e isso foi feito por pura mesquinharia. Pela natureza inexata da arte, por ser do campo das humanas, e eu odeio esses rótulos, por não ser possível calcular arte, por ela não se adaptar bem à sistemática científica, acabou se criando um véu de mística sobre o artista e sobre o trabalho, ou a obra de arte. Ou seja, tanto um campo quanto o outro foram prejudicados, porque ambos se tornaram inacessíveis. E paradoxalmente não é possível tu realizar qualquer pesquisa e erguer dados ou executar qualquer outra tarefa relacionada à ciência sem utilizar os recursos primordiais, abstração e escrita. Tá bom, mas e a fala? É meio lógico. A fala é outro recurso das artes, associado a outras modalidades. Música, cinema, performance, poesia. Mas o que seria disso tudo e da ciência sem abstração e recursos que possibilitassem o registro? A escrita foi o primeiro deles. A escrita, o desenho. Vamos colocar como o desenho. Afinal, o que é uma letra se não um desenho? Aliás, vale lembrar que a fala, nosso principal meio de comunicação e expressão, é o elemento que possibilita o desenvolvimento da nossa escrita. Quando a gente trata de arte como ferramenta de expressão, a gente tem que manter em mente que essa expressão é algo gigantesco, cheio de possibilidades de interpretação. E essa interpretação depende de uma série de outros elementos. Por exemplo, a própria intenção de quem expressa, de quem faz determinado trabalho expressivo. Não se trata só de comunicar. A nível artístico se trata de sensibilizar, incutir senso crítico, esclarecer ou levantar dúvidas. Isso tudo vive no conteúdo do trabalho. Um trabalho de arte sem conteúdo é chamado de item de decoração, ou produto, e logo lixo. Não gera nada para a posteridade. Quer dizer, quando tu já estiver velhinho, ou estiver servindo já de comida para os vermes, triste destino de todos nós, essas obras já terão sido esquecidas. A arte serve hoje, além de tudo, para fazer de nós pessoas mais conscientes. Tá, mas o que tu quer dizer com mais conscientes? Eu estou sendo bem literal mesmo, para deixar a gente mais ligado do que acontece em volta, de quem nós somos e para que a gente serve. Afinal de contas, se a arte serve para alguma coisa, então a gente deveria servir também. Não concordam? Eu noto também pela experiência que trabalhar com arte te deixa propenso à reflexão, e isso só resulta em melhores seres humanos. A arte serve ao desenvolvimento cognitivo, serve ao campo comercial, corporativo. Como exemplo, vocês podem checar o trabalho da Betty Ebbets. O livro mais conhecido dela chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Essa obra, especificamente, derruba qualquer argumento em favor do mítico dom. Esse dom que também foi mencionado lá no vídeo anterior. Usando mais uma vez esse termo que já está gasto, expressar-se usando recursos da arte faz com que tu transcenda qualquer limitação causada pela língua escrita ou falada. Através da arte tu consegue se comunicar com qualquer pessoa do mundo em qualquer tempo. Além de poder abstrair e passar ou compreender ideias que muitas vezes a linguagem escrita ou falada não conseguem resolver. Outro exemplo que eu adoro citar é a série Cosmos, originalmente apresentada pelo Carl Sagan e agora recentemente refeita e apresentada pelo Neil deGrasse Tyson. Essa série, que usualmente é tida como um documentário científico, é notavelmente muito mais do que isso. A coisa toda foi feita com tamanha genialidade que conseguiu tornar acessível, novamente, certos campos da ciência, geralmente evitados pelas pessoas, em geral, por acharem que é muito complexo ou que elas não são capazes de compreender. O detalhe importante é que ela foi extremamente eficiente nesse sentido. Ela gera curiosidade e resolve as dúvidas, causa o entendimento. O trabalho, de modo geral, é belíssimo. A abordagem é humanista, é humilde. Para a época de lançamento da série original, era um trabalho sem precedentes, sem sombra de dúvida. Eu mesmo não vejo o Carl Sagan, que é tido como um cientista, eu não vejo ele como um cientista, eu vejo ele como um artista, porque o que ele fez, a colaboração que ele causou ao mundo, o impacto do trabalho, da obra dele ao mundo, transcendeu qualquer possível tese de doutorado. Eu posso citar como outro bom exemplo o Valmor Corrêa, que inclusive é um artista catarinense. O trabalho dele deixa muito claro como arte e ciência são inseparáveis. Detalhe interessante é que ele trabalha justamente levando a ficção à realidade e trazendo a realidade para a ficção. Um exemplo ainda mais objetivo sobre a convergência natural entre arte e ciência se vê no campo da física óptica, teoria da cor e os estudos sobre a natureza e o funcionamento da luz. A pesquisa do artista Israel Pedrosa, que inclusive é brasileiro, demonstra muito bem isso. Vocês podem dar uma olhada lá, especialmente no trabalho
da cor à cor inexistente. A gente pode falar de arte e matemática também, tratando de arquitetura, regras de proporção, perspectiva, escala. Afinal, como é possível elaborar um bom trabalho pictórico sem uma boa noção e planejamento de composição? Um exemplo gráfico disso é a obra de Escher. Eu não posso deixar de falar também da semiótica e da Gestalt, tão utilizadas pelo design, pelo marketing, para fazer vocês pensarem que precisam de todas aquelas tranqueiras que eles apresentam nas propagandas do lixo televisivo. São recursos usados para fazer vocês sentirem vontade de comer, comprar, vestir isso e não aquilo. Isso revela uma outra importantíssima razão para o estudo das artes, que inclusive é, na minha opinião, a principal no que se refere à arte dentro da escola, ou arte como disciplina escolar. Desenvolver o senso crítico e sensível, justamente para que vocês não sejam enganados e não vivam nesse mundo de ilusão que a realidade propõe. Saudações, esse foi o segundo vídeo, Para que serve arte? Deixem suas críticas e comentários. Os materiais que eu citei estão aqui embaixo na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Assistam lá o primeiro vídeo do canal e até a próxima.